não é muito divulgado ou muitas empresas não fazem. O problema é quando o funcionário é demitido, né? Então vocês têm um trabalho de recolocação, é isso? Um treinamento para que se recoloque no mercado? E aí o Muitação, qual é o objetivo dele? É trabalhar com autoestima, autoconfiança, né? Para que esse jovem possa ir para o mundo de acordo com o seu propósito. Então, assim, é fortalecer esse jovem para lidar com as adversidades da vida, né? Trabalhar com pessoas, para mim, é extremamente gratificante. E eu acho que, assim, a gente acaba desenvolvendo um talento para lidar com as pessoas. Quando eu tenho que, sei lá, demitir alguém, o meu coração parte. Agora, sabendo que essa pessoa pode se requalificar e ser bem vista em outra empresa, poxa, é fantástico. Isso aí, o seu projeto é maravilhoso. Eu estou incentivando todo mundo aqui, ó, vou falar para a câmera ali, ó. Bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Hoje estou aqui com a visita ilustre da Marli, da empresa Logos Desenvolvimento Humano e do projeto Muitação. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando sobre essas duas empresas com você. Legal. Vamos começar pela Logos, então, Desenvolvimento Humano? Sim. Mas antes disso aí, qual foi sua trajetória para chegar na Logos? Trajetória profissional. Então, a minha trajetória é muito longa, né? Até pelo tempo que eu tenho, né, de vida, né? Então, mas assim, eu escolhi fazer psicologia, né? Me formei em psicologia, daí eu fui trabalhar na área social como psicóloga, fiquei 12 anos nessa área. Aí eu migrei para a área de consultoria de recursos humanos, mais precisamente em recrutamento e seleção, outplacement. Trabalhei mais alguns anos nisso, aproximadamente 9 anos nisso, e depois eu resolvi ter uma carreira solo. Eu fui fazer um coaching, descobri que eu estava muito insatisfeita, porque, na verdade, há muito tempo eu já queria estar trabalhando na minha própria empresa, com desenvolvimento de pessoas, e aí eu montei a Logos Desenvolvimento Profissional, e comecei fazendo o que eu já fazia antes, que era recrutamento e seleção, outplacement, e aos poucos eu fui migrando para a área de desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento de organizações, e aí assim por diante, né? Então foi mais ou menos esse caminho que eu fiz. Bacana, mas tudo a ver, né? É psicóloga com recrutamento e seleção, tudo a ver, né? Tudo a ver. Tá bem ligado, né? Uhum. E você sempre gostou disso mesmo, de recrutamento, seleção? Nossa, você não sabe, eu adoro. Trabalhar com pessoas, para mim, é extremamente gratificante, né? E eu acho que, assim, a gente acaba desenvolvendo um talento para lidar com as pessoas. E eu falo sempre que, assim, que a gente tem uma espécie de um diapasão dentro da gente para a gente poder entrar no tom com o outro, seja o outro uma organização, seja uma pessoa, e a gente vai aos poucos, e isso vai se tornando cada vez mais um dom, digamos assim, uma coisa preciosa que eu tenho, e eu gosto muito, eu acho que a gente acaba também se desenvolvendo nas áreas que a gente gosta, né? Ah, sim, com certeza. É muito legal você trabalhar com o que gosta, né? A pior coisa é aquela pessoa que trabalha, né? Ou tem o seu emprego lá numa coisa que não gosta, fica a vida toda com medo de mudar, né? Sim, Mas é apaixonante, né? É apaixonante. E o que a Logos faz? Então, a Logos, ela começou nessa área, né, de recrutamento e seleção de executivos, porque eu era conhecida nessa área já, e aí eu fazia recrutamento e seleção. No início era um recrutamento de executivos, e aí aos poucos eu fui percebendo que a Logos ela não tinha um segmento próprio, ela podia trabalhar em vários segmentos e com vários cargos. Por conta exatamente disso que eu estava falando, né? Dessa questão assim, de ter esse dom, essa sincronicidade com o público que eu estava atendendo, seja empresa ou pessoas e tal. Então a gente começou trabalhando com recrutamento e seleção, fizemos outplacements, aqueles programas de transição profissional, quando uma fábrica resolve fechar uma unidade e vai despedir um monte de gente, principalmente o pessoal da linha fabril, né, o pessoal operacional, sempre momentos muito difíceis, né, e assim, e a gente tem esse talento, né? Eu digo talento porque eu acho que não é fácil lidar com isso, de poder ir para esses lugares, falar com as pessoas
e mostrar para as pessoas que elas têm, que elas podem transformar aquele momento numa oportunidade para a vida delas, de mudança, de realização de sonhos, muitas vezes, né? Então, e aí a Logos trabalha nisso, trabalha no desenvolvimento de lideranças, formação de times, e mais nos últimos tempos eu tenho trabalhado muito com comunidades, desenvolvendo líderes nas comunidades, desenvolvendo o que eu estou chamando de ecossistemas de negócios, que são redes, né, onde multiatores dialogam em prol daquele território, para o desenvolvimento daquele território. Então, por exemplo, sei lá, uma mineradora que está numa determinada região e que quer trabalhar a comunidade daquela região onde ela está. Então, aí a gente entra para trabalhar com o diálogo entre a empresa e a comunidade, e aí, a partir daí, desenvolver novos negócios, né? Junto com a comunidade, e fazer com que essa comunidade também prospere, né? Ela não fique à margem, mas sim que ela esteja ali podendo negociar e conversar e prosperar junto com os outros atores que estão naquele território. Fantástico, né? Poxa. É um trabalho lindo, assim, sabe, Ricardo? Eu gosto muito. É um trabalho que me dá uma alegria, sabe, de ver que, assim, o quanto as pessoas, elas utilizam o potencial delas nessas situações, assim. E que todo mundo, no fundo, está todo mundo junto, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, a gente está pensando nisso, né? Que as pessoas precisam, as empresas precisam ter essa responsabilidade, e as pessoas também são responsáveis, né? E nesse processo é que a gente vai poder fazer as mudanças que são favoráveis à vida, né? À vida, à natureza, ao meio ambiente, ao meio social. Essa parte é muito legal mesmo, né? Ou seja, uma empresa grande vem para um município pequeno, e você faz que a comunidade em volta prospere, né? Se utilize também dessa empresa grande, né? Para prosperar. Poxa, fantástico. É lindo. A gente fez uma parceria de 4 anos com a rede de sementes do Xingu. E lá a ideia era trabalhar com as pessoas os catadores de sementes, que pegavam essas sementes no campo, né, às vezes no próprio quintal onde eles moravam, beneficiavam essas sementes, e essas sementes iam para o plantio, para reflorestamento do rio Xingu. E quem comprava essas sementes normalmente são empresas que querem pagar a sua dívida, né, com o meio ambiente. Então, por exemplo, a Natura era uma empresa muito, ela é ainda hoje, né? Uma empresa muito preocupada, muito responsável com o meio ambiente. Então, era uma das grandes compradoras dessas sementes, né? E outras, né? Tem várias empresas que faziam esse trabalho. E esse processo era um processo muito interessante, porque pegava gente, desde pessoas que moravam na área rural, indígenas, mulheres indígenas, pessoas de assentamento, né, de terras naquela região. E aí a gente conseguiu fazer com que todos se dialogassem, todos conversassem, para ir construindo esse processo. Claro que isso foi feito em parcerias, né? Foi a nossa empresa. Na época eu estava no Ecossocial, aliás, o Ecossocial foi um dos grandes patrocinadores também desse processo, né? E é uma coisa que é um processo que fez um sucesso, e até hoje eu fico bastante comovida quando eu vejo os resultados desse trabalho, e vejo como as pessoas estão hoje assim prosperando, porque elas ganham dinheiro, elas estão mudando a condição de vida delas, e ao mesmo tempo a gente está ganhando a riqueza, que é manter o rio Xingu e a natureza em alguns lugares do Brasil aí prosperando, né? Então é muito gratificante. Salvando o planeta, né? Tentando, que será né? das próximas gerações, né? Se a gente não fizer isso aí, né? Cada semente é válida, né? Então você vê que a Logos, ela tem um escopo muito grandioso, né? Ela faz desde um recrutamento até um processo maior. E é isso, né? Tendo pessoas envolvidas, a gente está ali também se envolvendo e
e se dedicando para Sim. o desenvolvimento. Essa parte é muito legal. Então, fora isso, o recrutamento e seleção também de líderes e de outros colaboradores, né? O treinamento aí que você falou para liderança, né? Isso é fantástico, porque às vezes a pessoa entra na empresa e fica largada lá, não tem um treinamento, como que vai subir, né? Então a gente vê muito isso nas empresas. Pô, contrata aí, tá bom, contratou, aí a pessoa fica largada, como que vai galgar um grau maior? Então vocês dão também esses cursos para que a pessoa se torne o líder, né, dentro das empresas, né? Cursos de formação, são outras ferramentas, coaching, mentoring, outras coisas que fazem com que a pessoa se desenvolva. Agora, eu gostei demais, isso aí não é muito divulgado ou muitas empresas não fazem, que é o problema quando o funcionário é demitido, né? Então, vocês têm um trabalho de recolocação, é isso? Um treinamento para que se recoloque no mercado? Isso é sensacional. Isso é muito legal também. Isso também acho que está dentro dessa questão da responsabilidade social da empresa, né? E eu acho muito interessante porque as empresas, né? E graças a Deus tem muitas empresas que fazem isso, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante ser feita. Recentemente, eu acho que foi o ano passado, o final do ano passado, uma das empresas que eu prestei serviço fechou uma unidade de negócios aqui no Brasil. Ela só vai ficar com a área comercial e era uma indústria. Nossa. E era uma indústria com pessoas muito antigas dentro da indústria. E foi um processo assim bastante difícil, né? Porque muitas pessoas já com mais idade, pessoas que não se aperfeiçoaram tanto profissionalmente, né? Sim. E aí foi feito todo um processo de desligamento dessas pessoas, o que elas podiam aproveitar do conhecimento delas, não só para prestar serviços em outras empresas, como montar algum negócio, né? Mas assim, eu acho que é muito legal, porque quando você faz esse trabalho, eu gosto muito de fazer esses trabalhos em grupo, porque eu acho que um ajuda o outro, sabe? E eu acho que isso causa cria uma rede, uma relação de ajuda muito legal, de colaboração um com o outro, muito legal. Então, assim, é bem interessante esse processo de outplacement, muito bom. Eu gostei muito. E vocês fazem para qualquer tipo de empresa? Pode ser uma empresa pequena, uma microempresa ou somente empresas grandes? Qualquer empresa. Você sabe que a gente teve um caso eu acho até que eu mencionei isso uma vez, que é uma igreja evangélica que ia despedir um funcionário e chamou para a gente fazer um trabalho com ele de outplacement, porque era um funcionário antigo, eles tinham que demitir, né? E é legal, sabe? Eu acho muito interessante que a organização se preocupe com isso, né? Porque é uma pessoa, mas é uma família que está por trás dessa pessoa, né? Todas as pessoas que dependem dela, enfim, né? É bem legal. É que assim, né? Muitos colaboradores não vê dessa forma, mas eu, quando tenho que, sei lá, demitir alguém, o meu coração parte. Agora, sabendo que essa pessoa pode se requalificar e ser bem vista em outra empresa, poxa, é fantástico. Isso aí, o seu projeto é maravilhoso. Eu estou incentivando todo mundo aqui, ó, vou até falar para a câmera ali, ó. Poxa, contratem a Marli da Logos, porque, poxa, isso é sensacional. Isso realmente, né? Que a maioria dos funcionários sai falando mal da sua empresa. Se você recoloca ele, contrata uma empresa especialista e recoloca ele, você pode ter certeza que ele vai falar, poxa, eu passei lá, né? Tive uma experiência, mas ó, foi sensacional, não é? E é isso que a gente quer, né? A gente não quer o mal de ninguém, né? Às vezes a demissão tem que ser feita por algum outro motivo, né? Então, e isso dói o coração, né, Marli? Dói. Admitir é tão gostoso, mas demitir, né? Pelo menos quem assim, né, é justo, né? Corta. Pelo menos o meu coração, ele assim, né? Eu fico muito triste. Poxa, né, sei lá, um pai de família, uma mãe de família, alguém que está estudando, precisando daquele dinheiro para pagar suas contas, né? Poxa, isso aí é sensacional. Parabéns. Opa, obrigada. Né? E os diferenciais da Logos são esses aí, né? Poxa, esse é um baita diferencial. Eu acho que o maior diferencial nosso é esse tempo que a gente tem, né? Essas 2 décadas aí, né? Mais de 2 décadas que a gente existe no mercado. Eu acho que essa
essa questão assim de conseguir identificar qual é a necessidade da pessoa, qual é a necessidade da organização, esse feeling, né? Eu acho que a palavra é essa. Esse feeling que a gente desenvolveu durante esses anos todos, acho que isso é fundamental para o processo, né? Seja ele qual for, seja o treinamento, seja o recrutamento e seleção. E eu sempre falo, sabe, Ricardo, que assim, a empresa tá louca, tá ávida para ter um profissional bom lá. Mas esse profissional que eu estou contratando, ele também tem que estar ávido para trabalhar naquela empresa. Isso tem que estar junto, as duas coisas, porque senão não pode ser uma relação desigual, né? Então eu sempre falo para os profissionais, olha, você tem o direito a falar não se você não quiser participar desse processo, né? Assim como a empresa também tem direito a falar não, né? Se ela se você não tiver de acordo com o perfil, você também tem direito a falar não. Se você for para a entrevista, você não gostar da entrevista, não gostar do ambiente, você também tem direito. O importante é que todos saiam sentindo-se bem naquele processo e sentindo que vão contribuir um com o outro, né? É essa a ideia. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha no seu site aí, para ver os... Não, é outro. Isso mesmo. Logos. É uma ponte confiável entre o ser humano e o profissional. É essa ponte que a gente quer ser e que hoje eu acho que já é uma ponte mais construída entre nós, né? É a gente com o profissional, com a empresa, no recrutamento e seleção, o outplacement, né? Os grupos de desenvolvimento, método de tomada de decisão, assessment, que é a avaliação de potencial, né? Tudo isso faz parte do trabalho da Logos. Maravilha. E a Logos atende o Brasil inteiro? Pode ser empresas do Brasil inteiro? Olha, até internacional. A gente fez um trabalho para uma empresa indiana que estava vindo para o Brasil montar a sua fábrica e a gente fez a contratação de todas as pessoas, com exceção do diretor, né, que foi o nosso sponsor, o diretor-geral no Brasil. A gente fez todas as outras seleções para até dar dica de terreno onde eles poderiam se instalar, a gente fez, assim, que legal. Sabe? Não é o nosso métier, mas a gente, né, porque eles estavam em dúvida que local e tal, e a gente trouxe algumas informações para ajudá-los nessa tomada de decisão. Fantástico. Bom, nós estamos aqui em um pod contábil. Como é que você vê a importância de um contador especialista para a sua empresa? Nossa, é uma tranquilidade ter a CPA Prime como contadores nossos, assim, de estar cuidando de tudo. Não é uma coisa que a gente conhece. Eu sinto uma maior segurança de saber que, assim, tudo está sendo visto, tudo está sendo pensado, qualquer novidade na área fiscal, a gente vai ser informado. Então, assim, eu acho que, assim, é entregar para quem sabe fazer, sabe? E aí eu acho que a CPA Prime, ela tem esse também o dom, né, de trazer essas informações, de deixar a gente tranquilo para que a gente possa, de fato, se dedicar àquilo que a gente veio fazer nesse mundo, né? A nossa competência. Então, eu me sinto muito bem, muito feliz, né? É uma parceria já está ficando de longa data, a nossa parceria, né? E eu acho muito bom, assim, fico muito tranquila. Assim, às vezes até coisas assim que nem assim, alguma dúvida que eu tenho, que eu peço ajuda, a Val está sempre à disposição, o Anderson está sempre à disposição. São pessoas que a gente conta muito para nos ajudar nas nossas dúvidas em relação a essas questões contábeis, fiscais, enfim. Legal, agradeço de coração. E já com a equipe inteira, né? Obrigada, já falou no Marcos, na Val e do Anderson, no Marcos a gente está falando antes ali, né? Mas muito obrigado. Obrigada. Bom, vamos falar agora do projeto da Muita Ação, né? Uma ONG, né? Muita Ação. O nome é bem sugestivo, né? Aí já tá até o site aí, vamos lá. A associação, a Muita Ação, a Associação Muita Ação, ela nasceu em 2024 e ela nasceu para abrigar o projeto Muita Ação. O projeto Muita Ação é um projeto para jovens de 16 a 23 anos em situações de vulnerabilidade no Brasil todo. Aí, por exemplo, essa turma aí que está mostrando a foto é da Bahia, essa daí também. São turmas, acho que aí é Aracaju.
Então, essa aí é do Porto Alegre, Esse aí eu conheço. É o Roger. O Roger foi nosso patrono aí durante um tempo lá no Sul, sabe? Agora ele é treinador, mas antes ele era um ótimo jogador de futebol, né? É, excelente. Então, e aí o Muita Ação, qual é o objetivo dele? É trabalhar com autoestima, autoconfiança, né? Para que esse jovem possa ir para o mundo de acordo com o seu propósito. Então, assim, é fortalecer esse jovem para lidar com as adversidades da vida, né? Já que ele já vem de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, que ele possa enfrentar a vida dele, saber o que ele tem de bom, quais são os potenciais, quais são as habilidades, para que ele possa colocar isso no mundo a favor dele. Porque normalmente, sabe, Ricardo, quando um jovem chega para a gente, aí eles estão rindo, tá? Mas quando eles chegam assim, com baixa autoestima, eles acham que eles são burros, que eles não sabem nada, porque é isso que eles ouvem o tempo todo, né? E aí a gente começa a trabalhar com eles, e aí a gente vai resgatando junto com eles, através das atividades que a gente vai desenvolvendo, quais são as habilidades, os potenciais que eles têm, e eles começam a se empoderar e perceber assim, puxa, realmente eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Ele começa a parece que ele vai, é quase como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, que a princípio está todas as peças desarticuladas, que assim, parece até que nem está faltando peça e tal, e daí de repente você começa a trabalhar com eles e você consegue ir reconstruindo essa identidade junto com ele, né? E ele vai começando a saber quem que ele é, qual é o potencial dele, do que ele é capaz, e ele vê isso não só. Ele vai vendo isso a partir do momento que ele vai se colocando nas situações, mas o grupo vai também trazendo sendo esse espelho para ele, sabe? Então é um processo lindo, é um processo transformador, é um processo assim que o jovem que passa pelo programa nunca mais vai ser o mesmo, a gente fala isso. E eles falam também, nunca mais vai ser o mesmo a partir do momento que passa pelo programa. E a gente tem 85% dos casos que concluem o programa, eles saem de lá incentivados, mobilizados a voltar a estudar, caso eles tenham parados, ou incentivados a continuar estudando, ou já engajados em alguma atividade financeira, economicamente, né, para que eles possam, de fato, fazer essa transformação na vida deles, né? Muitas vezes ajudar as famílias, enfim, né? Saem de lá sabendo assim, bom, se eu fizer tal coisa, né? E a gente tem alguns casos muito interessantes, tipo assim, menino que vende limão no Farol, por exemplo. Aí ele fala assim, eu só sirvo para vender limão no Farol. Aí você começa, bom, ok, para vender limão no Farol, o que você precisa fazer? Preciso, sabe, fazer a conta, comprar o limão certo. Eu tenho que conversar com o cliente para dizer que o meu limão é o melhor. Nananã. E aí a gente já fala, bom, olha quanta coisa você já sabe fazer para você vender o seu limão. Será que você consegue fazer isso também para vender outras coisas? E a gente tem até um caso interessante que aconteceu lá em Gravatá, Pernambuco, de uma pessoa que estava participando do programa e chegou um empresário lá para participar, que a gente sempre convida alguém, um comerciante local, um empresário, para dar algum depoimento, né, de como foi a vida dele, para o jovem se inspirar. E ele foi e conheceu esse menino e falou assim, nossa, você é capaz de vender qualquer coisa, hein? Falou para ele assim, né? E ele ficou com isso. E você sabe que esse menino hoje é dono de uma imobiliária lá na região, porque ele começou a vender, alugar coisas lá, e ele descobriu que ele tinha um tino de negócio para a imobiliária. E aí ele abriu. E hoje quem vai lá dar depoimento é ele para os meninos. Nossa, a partir da vivência dele. E é muito bonito porque ele reconhece isso e ele traz isso para os meninos, né? Ele fala assim, vocês estão tendo uma oportunidade de ouro, aproveitem, né? Porque esses são os legítimos vendedores, porque vamos imaginar, né? Tudo bem, um limão, uma bala no Farol. Poxa, quantos não ele recebe? E ele não tá nem aí. Ele recebe um não, ele já vai no próximo. Né? Nós, como somos vendedores assim, poxa, recebi um não de uma proposta, fica chateado. Eles não. Eles têm 1000 não por dia e 30 sim. Sim. Né? É mais ou menos isso. Até pedinte mesmo, né? Quantos não ele tem para pegar uma moedinha? Então, poxa, se ele aplicar isso no meio, né, empresarial, poxa,
É. Tá aí o negócio, né? Imagine quantos imóveis ele vende, aluga. Porque ele... E aí você pensa assim, né, Ricardo, como a palavra da gente, de uma pessoa inspiradora, pode ser é, valer ouro para eles, né? Porque ele absorveu o que a pessoa falou. Ah, você é capaz de vender qualquer coisa. Ele absorveu isso e foi para o mundo com Sim. isso. Bom, se eu sou capaz, eu vou ser capaz de vender um apartamento, sabe? Vou ser capaz de vender um terreno, vou ser capaz. Sim. E foi por aí que ele Foi embora. começou. Fantástico. Ah, que bacana, né? Muito legal. E aí como que é feito? Faz uma turma em uma comunidade, algum município, aí faz essa turma, o curso é mais ou menos quanto tempo? A gente trabalha sempre em parceria, né? O nosso trabalho é em parceria, então vai aqui um recadinho, né? Quem tiver ONG, quem trabalhar com jovens e quiser receber o programa, então a gente vai para o local. A gente está no Brasil todo, a gente está de Porto Alegre até a Amazonas, a gente já fez turmas, já estamos com a turma 50, estamos indo para 51 a semana que vem, em Guarulhos, e vai ter mais uma 52 que vai ser em Monte Gordo, Bahia. Então a gente faz sempre associado a uma organização local, uma ONG local ou uma fundação, enfim, alguém que já tem um trabalho com jovens. Por quê? Porque nós não temos espaço físico. O que a gente tem é a metodologia, que é essa metodologia muito poderosa, e a gente tem as equipes de facilitadores formadas para aplicar essa metodologia e conduzir o programa. O programa tem 40 horas, é um programa de 5 dias, 8 horas, integral, né? A gente às vezes pode fracionar isso dependendo da situação, da organização, mas normalmente a gente gosta de fazer numa semana só, porque ele acaba sendo um módulo está muito conectado com o outro. Então, se a gente faz isso, a chance do jovem já conseguir fazer as amarrações, as articulações dos conceitos, das vivências é muito maior. Então, e aí em 40 horas ele sai formado, ele sai com certificado, bonitinho, com número assinado, com os módulos que ele passou, né? E aí a gente trabalha desde como você trabalha com uma equipe, né? Então eles trabalham o que é trabalhar em equipe, o que precisa e tal, até emoções, como você lidar com as emoções, controlar suas emoções, reconhecer suas emoções, com os relacionamentos. Depois a gente vai para a coisa mais real, né, que é o mundo do trabalho, o mundo do empreendedor, para ele conhecer esses mundos e aprender a se relacionar com isso. E por fim ele tem um plano de ação onde ele constrói os próximos passos que ele quer dar para a vida dele, que pode ser para a vida dele pessoalmente, como pode ser para a comunidade onde ele está inserido, ou pode ser as duas coisas, né? Então a gente tem às vezes muitos jovens que acabam fazendo algumas inserções na comunidade, tipo, sei lá, minha comunidade não tem lixo reciclável e eu quero colocar na praça coleta seletiva. E aí eu vou atrás de empresários, vou atrás do governo, vou atrás, enfim, de buscar criar condições para fazer isso. Então, a gente tem muitas ações que esses jovens fazem, ações que a gente chama de ações sociais, né, que eles fazem em prol do seu território. Isso tem muito a ver com o outro trabalho que eu falei, né, do ecossistema de negócio, que é assim, e a gente quer mesmo incentivar que o jovem, ele dentro do seu próprio território, ele descubra negócios que ele possa desenvolver. Fantástico. E as empresas podem também fazer doações para incentivar? Sim, é importantíssimo. Doação é muito importante para a gente. E a doação, Ricardo, vai desde a doação de tempo, como um empresário que pode ir lá dar um depoimento, né? Como financeira, como de materiais, por exemplo, materiais pedagógicos, a gente trabalha com. A gente usa, os nossos trabalhos são muito simples, a gente usa material, giz de cera, caderno, folha de sulfite, a gente não tem muitos materiais sofisticados para o trabalho. Então, quem quiser fazer doação, nós estamos super abertos, precisamos também, e é muito legal, vai ser muito legal, inclusive assim, de participar um dia com a gente, o convite está sempre aberto, porque a gente quer que esse programa ele realmente enraize no mundo e vá para o mundo com muita força, sabe? Com
porque a gente acredita nisso, a gente vê a transformação dos jovens que passam pelo programa. Bacana. Dá um conselho para quem está iniciando um negócio agora, ou até para uma pessoa da comunidade que quer montar seu negócio, né, que passou pelo curso, né, que passou pelo programa, ou alguém que está montando uma empresa agora. Então, eu acho que assim, o segredo de tudo é você fazer, é você conversar, você pesquisar, você ir atrás. Não basta a gente querer sonhar, né? Assim, é importante o sonho conduz a gente às ações, mas a gente precisa também ter conhecimento. Eu acho que a educação é a base de tudo. E quando eu falo educação, não é só a educação formal, de você ir para a escola e aprender ou se matricular na faculdade, não é só essa educação. Educação é você pegar um assunto que você quer saber e se aprofundar, entrar na internet, procurar livros sobre esse assunto, conversar com um especialista que conhece aquele assunto, quer abrir um negócio, sei lá, quero abrir uma oficina mecânica. Procure descobrir qual oficina mecânica, a melhor oficina mecânica que tem no seu bairro. Vai lá e conversa. Como que você, fala com o mecânico, como que você começou, o que você precisou, quais são as dificuldades que você tem, tudo para que você mapeie todo o processo, para quando você abrir o seu próprio negócio, você já poder lidar melhor com as situações que vão surgir na sua vida. Estou dando exemplo da oficina mecânica, mas pode ser qualquer outra coisa, né? O importante é ter clareza de onde você quer ir, aonde você quer chegar e saber quais são os percalços que pode acontecer nesse caminho, como você vai poder lidar com ele. Mas, sem dúvida, educação, estudar é fundamental. Com certeza, né? É tudo, né? Tem um agradecimento especial para alguém? Olha, eu agradeço. Nossa, tem tanta pessoa a agradecer. Você foi fazer uma pergunta dessa. Olha, bom, em primeiro lugar, eu agradeço a Maria Angélica Carneiro, que foi a pessoa que trouxe esse programa para o Brasil. Ela estava na África do Sul quando ela conheceu esse programa num encontro, e aí ela trouxe, então eu agradeço a ela. Agradeço o Ecossocial de coração, porque o Ecossocial é que possibilitou com que a gente saísse para a nossa associação, muita ação, e já saísse com verba para nos manter pelo menos 2 anos. Então isso deu para a gente uma tranquilidade, e isso foi doação de todos os associados do Ecossocial, que eu fazia parte, hoje eu não faço mais. Agradeço aos meus associados, né, os fundadores da associação, porque eles se dedicam muito tempo, Ricardo, eles se dedicam muito tempo para fazer, sabe, trabalhos voluntários mesmo, porque nós todos trabalhamos muito tempo voluntariamente. A gente recebe, quando a gente está envolvido numa turma, assim, a gente recebe nesse trabalho com a turma, mas fora isso, todo um trabalho que é feito nos bastidores é feito por dedicação das pessoas, por amarem o projeto, por terem essa ligação. Então, e os jovens, né? Porque sem eles a gente também não poderia estar contando essas histórias tão lindas que a gente tem para contar. É isso. Sim, com certeza. Deixe os contatos da Muitação para o pessoal entrar em contato com vocês. O Muitação o site é www.muitacal.org.br. O telefone deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou dar o meu, porque eu acho que eu não tenho o telefone. O telefone é 11 982 78 3360. E o e-mail, isso está tudo lá no site, tá, gente? O e-mail é info@muitacal.org.br. Eu queria falar para vocês o seguinte, o Muitação, ele tem esse nome porque a gente trabalha com a antroposofia, princípios da antroposofia. A antroposofia é uma ciência, né? Uma metodologia, não sei como falar, uma filosofia de trabalho, que está em vários campos. Um dos campos é na pedagogia Waldorf. E ela diz o seguinte, que a letra I, ela significa conexão terra-céu. Então, ela é uma coisa onde você pega uma mão, você está voltada para a terra, e a outra para o céu.
E o muita ação, ele tem esse I que aparece mais forte em vermelho, porque é essa conexão desse jovem com a terra e com o céu. Ou Dá seja, para mostrar o site? Pode mostrar o site aí, ele vamos ver esse I aí. esse Eu acho que é I, legal. porque na verdade O outro. ele quer mostrar exatamente, olha Olha lá. lá, olha Olha lá. lá, tá vendo o I, o O pingo I. do I é aquele menininho ali, né. E é exatamente isso, é mostrar que o jovem ele vive esses Show. momentos, ele vive esses momentos, ele está muito exultante, então ora ele está muito perto da terra, pessimista, é difícil, é árduo e tal, ora ele está no devaneio dos sonhos, né, e a gente quer mostrar, assim, que ele precisa ter essa conexão terra e céu, né, é bem importante que ele se conecte para que ele possa, de fato, viver a vida, né, Sim. porque ele está no momento de passar para a vida adulta, né. E a vida adulta é isso, é terra e céu, né, ao mesmo tempo. Com certeza. Mais algum item? Não, é isso, Bom, obrigada. então deixa eu te agradecer, muitíssimo obrigado, muito proveitoso, parabéns. Eu acho que a gente precisa mesmo no Brasil aqui, pessoas como você. Se tivesse inúmeras pessoas aqui no Brasil, a gente não teria problemas sociais, a gente não teria guerra no mundo, se tivesse pessoas igual você no mundo, né, que fazem o bem para o próximo. E faz tão bem para a gente fazer o bem para o próximo, né? Poxa, então, parabéns de coração, né? E muito sucesso com a Muitação e com a Logos. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço a CPA Prime por essa iniciativa de fazer esses podcasts, que eu acho super interessante. Eu tenho acompanhado, pena que eu não tenho tanto tempo para ver tudo que eu tenho vontade, mas eu vejo quando tem algum assunto que me interessa, eu entro lá para ouvir. E desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada pela essa recepção toda aqui. Tá Agradeço a todos. Legal. Pessoal, até logo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.